Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas. Hoje só mulheres aqui. Bom dia também, pessoal que está acompanhando a gente pela transmissão online. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho aqui com vocês das peças de recursos para o Tribunal de Contas. Exclusivamente para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tá? Então, dentro do regimento interno do Tribunal, você tem algumas peculiaridades na hora de formular as peças de recurso. Muitas das vezes, essas peças de recurso elas são negadas aqui por algumas falhas no preenchimento da peça. Uma delas mais comum, que vocês podem achar que não existe, mas uma das mais comuns é, por exemplo, numa rescisão de uma decisão, é não colocar quais os itens que você pretende rescindir. Você coloca só, e a maioria das pessoas geralmente faz isso. Às vezes o relator permite que você faça uma complementação, às vezes ele nega diretamente. Então assim, você coloca o número do processo e não coloca os acórdãos que você quer que sejam rescindidos, né? Então são várias instâncias aqui, e a gente vai trabalhar também o E-Contas Paraná, algumas situações que podem facilitar a vida de vocês junto ao Tribunal de Contas. Então, meu nome é João Henrique, eu já atuo aqui na Unipública há quase 2 anos, né? As partes práticas perante o Tribunal de Contas, geralmente é eu que ministro os cursos. Minha formação é em contabilidade, eu fui em Direito até o 6º período, e pela profissão eu tive que escolher, ou eu fazia uma coisa ou outra. E no momento, financeiramente, contabilidade estava melhor que se eu fosse seguir direito. Então, eu já tranquei 3 vezes, mas pretendo um dia terminar ainda a faculdade. Então, mesmo não sendo advogado, eu atuo juntamente com os advogados dos municípios onde eu presto consultoria, né? Eu tenho uma empresa de consultoria, e nessa parte de defesa, geralmente tem que ter uma parceria entre o contador da prefeitura e o advogado. Principalmente perante o tribunal, que o tribunal geralmente são situações contábeis e que tem que existir documentação, né? E às vezes cai o processo na mão de vocês, os procuradores, vocês não têm as ferramentas para ter uma defesa nesse sentido. Quando eu falo na defesa do tribunal, já faz quase 20 anos que eu estou na área pública, o que eu observo aqui? Tem advogado e contador, e advogado e contador. Então tem aquele que protela o processo, né, coloca jurisprudência, coloca etc e tal, menos o que o tribunal quer que seja respondido. E esse processo vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, e tem aquela pessoa que faz o processo direto. O que o tribunal quer? É isso, está aqui. Acabou. Uma outra situação, e que vem mudando, e que eu acredito que vai facilitar a vida nossa, dos técnicos, seja de qualquer uma das áreas do município, é a questão da agilidade que o tribunal está começando a ter no julgamento das contas. Vocês com certeza já devem ter trabalhado com prefeitos que foram prefeitos lá na década de 80, na década de 90, e que tem aquela postura ainda do acordo político aqui dentro do tribunal, ou tem uma pessoa que vai amarrando esse processo e empurrando ele 10, 11, 12 anos, que tem casos de contas de 12 anos atrás que não foram julgados ainda. Isso tende a diminuir. Tanto que você veja bem, eu hoje presto assessoria a alguns prefeitos novos e já tem 2013, 14 e 15 julgadas. Então, o que acontece? Essa questão de protelar o processo dificulta a vida do profissional. Aí tem aquela questão, hoje tem o pré-julgado 6, eu não posso ter um assessor, daí o advogado, o contador concursado, ele fica numa situação que ele tem que responder o processo, mas depende do novo gestor. Então, o que vocês têm que orientar? O patrão de vocês, no momento que ele procure deixar ser efetuado o trabalho técnico e, principalmente,
ficar só a última conta para ser julgada depois. Então, saindo da prefeitura, quais os processos que eu tenho? Eu tenho só o processo da última prestação de contas. O que vai acontecer, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas já para deixar vocês com gostinho, que o trabalho de vocês vai aumentar e muito perante o Tribunal de Contas daqui a um tempinho. Existe uma instrução normativa do Tribunal sobre o número 108 de 2015, que mudou toda a análise da prestação de contas do exercício. Então, lá no final do ano passado, começo desse ano, a gente ministrou alguns cursos que o enunciado dessa instrução normativa dizia que estavam sendo tirados 18 itens da análise da prestação de contas anual. Então, todo mundo comemorou isso. Mas se você começar a ler profundamente, com calma essa instrução, você vai ver que, ao invés de só o prefeito ser responsabilizado por um desses 18 itens, passa a ser secretário, contador, controlador interno, assessoria jurídica, procuradoria, as pessoas que estiverem envolvidas no processo. Então, desses 18 itens, eles deixaram de ser analisados nas contas anuais e passaram a ser analisados separadamente de acordo com o sistema de acesso remoto do tribunal. Então, a partir do momento que se recebe as informações do SIM-AM aqui, o tribunal passa um filtro nesses 18 itens, e esses 18 itens vai abrir um prazo de 30 dias, que vai para o prefeito e para o controlador interno responder. Se a resposta for a contento, simplesmente sana esse processo. Agora, se não for a contento, abre-se uma tomada de contas, e essa tomada de contas passa a ser analisada de uma maneira que até os técnicos do tribunal podem ir no município de vocês e visitar. E qual que é a diferença disso? A quantidade de agentes públicos, não só prefeitos. Quando se fala em agentes públicos, todas as pessoas envolvidas com a coisa pública. A quantidade de agentes públicos inelegíveis e com processos do tribunal vai aumentar muito. Por quê? Porque cada tomada de contas dessas, ela passa a ser um julgamento técnico e não político. Na análise das contas, o que acontecia? O tribunal dava um parecer contrário. Ia para a Câmara, eu tenho 6 na Câmara, eu aprovo o processo, acabou e pronto. E isso agora acabou. Então, cada situação vai envolver várias pessoas. Ó, no site do tribunal, esses dias, tinha uma notícia a respeito disso, referente a um consumo de combustível no município de Pinhão, lá perto da região de Guarapuava. O que aconteceu? Foi aberto o procedimento, a prefeitura respondeu, na resposta do prefeito e do controlador interno, acredito que mal assessorados, eles confessaram que existia uma fraude no consumo de combustível. E que estavam a partir daquele momento. O que aconteceu? O tribunal abriu a tomada de contas, foi lá, de um ano que estava sendo analisado, passou para 3. Foi um ano antes e um depois do que estava sendo analisado. Então, é bem complicado. Vocês têm que, como acredito que aqui a maioria é procurador jurídico, vocês têm que alertar os prefeitos e alertar os secretários nesse sentido. Porque o trabalho vai vir para vocês depois. Né? E são situações que às vezes é difícil de você conseguir sanar. Outra questão que está em moda agora, principalmente em ano político, é essa questão daqueles emblemas que o município coloca lá, vinculando a gestão. Então, teve um município esses dias que eu observei que mandou reformar 12 ônibus. E pintou o dito emblema da administração. O prefeito daquele município vai ter que devolver o recurso utilizado para a reforma desses ônibus, porque feriu a Constituição no que diz a respeito da impessoalidade, que estava diretamente vinculando a pessoa, a administração, no caso, à reforma dos veículos.